Boa tarde a você que está no meu canal do YouTube, tá? Hoje nós temos um tema muito interessante, que é falar sobre autossabotagem. Talvez você seja uma pessoa que passa por esse problema e nem perceba. É muito comum que o autossabotador nem perceba que está se sabotando. Então nós vamos falar disso hoje. Então seja muito bem-vindo. Se você está assistindo esse episódio de manhã, à tarde ou à noite, então aproveite ao máximo para tirar um aprendizado disso, compartilha com seus colegas, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu, bom? Então, meu nome é Agostinho Almeida, sou professor em psicanálise, sou o criador do curso de EAD do psicanalista Agostinho Almeida, em psicanálise e formação, para que você possa fazer aquilo que a gente faz, dar o nosso melhor para ajudar pessoas, contribuir com a saúde mental das pessoas. É por isso que um psicanalista serve. Eu tenho alguns alunos que me acompanham e também aqueles que já estão ingressando no curso de EAD, que começam a acompanhar também. Então, seja muito bem-vindo. O que é autossabotagem? Deixa eu só tirar um negócio que está me sabotando aqui. Então, um apoio de pé aqui. Comportamentos inconscientes, tá? Porque o sabotador, ele não tem consciência de que ele está realmente te sabotando. Então, são comportamentos inconscientes que nós criamos para não atingir certos objetivos, tá? Como assim? Uma pessoa pode ter um objetivo e, mesmo tendo um objetivo, ela não vai atingir esse objetivo porque ela mesma se sabota? É exatamente isso que eu estou dizendo. E como é que a psicanálise, né, fala sobre isso? Então, vamos falar um pouquinho, porque dentro da psicanálise a gente entende, né, que isso vai ocorrer principalmente no âmbito familiar. Então, no momento da nossa infância, em algum momento da nossa infância, nós estabelecemos o vínculo afetivo com as figuras parentais e também com o grupo familiar. Para quem não sabe, grupo familiar não é somente a sua família biológica, mas sim também todas aquelas pessoas à sua volta que fazem parte do enredo da sua novela. Teu pai, tua mãe, teu tio, seus irmãos, vizinhos, parentes, padre da igreja, pessoal da comunidade, gente da escola. Então, todas essas pessoas que fazem parte do seu núcleo, que você interage constantemente no dia a dia, eles fazem parte do seu grupo familiar. E nós, como do pequenos, a gente está observando esse grupo familiar, como ele funciona, como ele se processa, para a gente entender como que as coisas vão funcionar comigo, quando eu adquirir um racional, uma consciência formada, como é que eu vou agir diante da sociedade. E todo esse mecanismo de aprendizado, ele é feito de uma forma completamente inconsciente. A criança, ela é totalmente sensitiva, ela interage com o meio, mas ela está trabalhando as suas percepções do meio. Então, independente do que está acontecendo, você vai gravando as percepções sobre tudo aquilo que vai acontecendo à sua volta. E, às vezes, a gente grava sensações de prazer ou sensações de desprazer. Tudo bem? Lá na nossa infância, existem alguns aspectos, por exemplo, que você pode ter observado ou você pode ter sentido, experimentado em você. Por exemplo, quando você tem uma taxação. O que é? Você é taxado lá na sua infância por algum apelido, por alguma coisa assim que você não... vai dizer assim, que você não gostaria, né? Tipo um bullying, tá? Só que aquele... dentro do aspecto familiar, não aquele bullying da escola, maldoso, não. Mas na família as pessoas sempre falavam, esse aí não tem jeito mesmo, ele é distraído demais, ele vive distraído. Essa daqui, ela não tem jeito, ela não vai aprender a escrever nunca. O irmão já sabe fazer tudo, agora essa aqui não vai aprender nunca. Então, são taxações que não tem maldade envolvida, mas tem colocações que, às vezes, interferem diretamente no nosso desenvolvimento. Ou seja, se eu não sou bom o suficiente para minha mãe, quiçá para o mundo, né? Como é que o mundo vai me ver, né? Como é que o mundo vai me entender? Então, essa criança, ela já cresce não sendo boa o suficiente, tendo uma autocobrança muito grande, e dentro do seu desenvolvimento, aumenta ainda mais a autocobrança, e como a gente, né, em sua maioria, nós não somos perfeitos em tudo que fazemos, então ela vai ter mais dificuldade ainda de se tornar a pessoa
perfeita que ela gostaria de ser. Então, nós vamos falar de alguns aspectos, mas a origem pode ser dessas taxações, pode ser também de abusos que alguém pode ter cometido lá na infância, tanto abusos sexuais como abusos físicos, né, agressões, ou abusos psíquicos, né, verbalizações que podem ter, de alguma forma, afetado o emocional do ser, e agora, como adulto, ele tem mais dificuldade em lidar com as coisas, com o mundo, não se sentindo merecedor das coisas, tá? Então, os principais comportamentos, agora, para a gente entender um pouquinho melhor, comportamentos de um sabotador. Para que eu vou falar isso? Para, de repente, você olhar para você e falar, cara, eu tenho um pouco disso. Eu gravei recentemente uma live sobre a procrastinação, tá? E a procrastinação, ela está envolvida nisso aqui também. Eu gravei live sobre ansiedade. A ansiedade está envolvida nisso, principalmente o medo do futuro. Eu gravei uma live também, eu não lembro, mas eu citei a síndrome do impostor. Então, ela tem pessoas que têm dificuldade em acreditar na autoconfiança de que são capazes de desenvolverem algumas atividades e elas sempre acham que tem alguém melhor do que elas. Então, nas minhas lives, eu sempre estou falando sobre comportamento humano e não tinha nenhum momento citado a autossabotagem da forma que a gente está falando agora. Porém, quando eu estou falando dessas situações, a gente vê a autossabotagem envolvida também. Então, nós vamos falar num nível para a gente até observar se há uma questão doentia ou se ela é só tratável através da psicoterapia. Então, como que a gente faz isso? Alguns comportamentos do sabotador, tá? Procrastinação. Então, é deixar para depois, fazendo coisas menos importantes do que aquelas que realmente têm verdadeira importância. Então, imagina que a pessoa ela tem um relatório para entregar na empresa, ela tem um TCC para entregar na faculdade, na escola, ela tem um trabalho para entregar, ela tem uma prova que ela tem que estudar, ela tem, sei lá, uma live para fazer, e ela precisa preparar essa live, fazer estudo, anotações, eu vou pesquisando, eu vou ouvindo as pessoas, vou fazendo anotações, pego muito do conhecimento da prática que eu tenho dentro da teoria psicanalítica, então a gente vai fazendo, e a pessoa nunca está pronta, porque ela sabe que ela tem que se preparar, mas ela vai colocando coisas menos importantes na frente e não faz aquilo que ela sabe que tem que ser feito, ok? Então, a procrastinação é uma delas. Outra coisa de um sabotador, o consumo de bebidas ou drogas, tá? Então, porque você vai entrar numa viagem aí dentro da sua mente, vai ficar fora da área e não vai conseguir realizar o que tem que realizar. Ah, mas então o sabotador está buscando algum tipo de prazer, é exatamente isso. Então, por medo de não sentir prazer naquilo que ele está tentando fazer, ou está almejando, ele pode, por algum motivo, né, boicotar o seu resultado. Tá? Então, aí ele vai usar droga, por exemplo, porque está com medo de que o que ele está planejando não dê certo. Aí ele começa a ficar nervoso, gera ansiedade, às vezes toma uma bebida, abre o caminho para a droga. Então, é um cuidado. Uma outra coisa que o sabotador pode fazer é a compulsão alimentar. Ele começar a comer, né, muito doce, porque está nervoso, porque está preocupado. Então, é carregado de preocupações. A maior preocupação que as pessoas têm é o medo de errar, o medo do fracasso, né? As pessoas que se sabotam, elas têm medo de fracassar. Pô, Agostinho, por que as pessoas têm esse medo de fracassar? Boa tarde, Diego. Poxa, porque talvez ela não esteja, ela não se sinta boa o suficiente, e lá na infância, em algum momento, talvez ela tenha recebido estabelecido alguma crença do tipo, eu não sou merecedor, eu não mereço. Agostinho, que tipo? Vamos pegar o exemplo que eu falei agora há pouco. O teu irmão, sim, ele vai ser uma pessoa inteligente. Você é um desastrado, que não consegue nem lavar a louça, quebra tudo. Então, você não vai ser nada nunca na vida. E aí ele não se sente merecedor, porque ele não é bom o suficiente comparado a alguém
e aí, às vezes, quem fez essa comparação foi a mãe, foi o pai, foi alguém importante para ele, e é o suficiente para ele estabelecer uma crença de incapacidade. Então, dentro desse grupo da autossabotagem, existe não só o medo do fracasso, mas um sentimento da incapacidade junto também com o não merecimento. Então, sofre demais o sabotador. Só que ele não sabe disso. Essa que é a pegada. A maioria deles não tem nem ideia de que estão fazendo isso com a própria vida. Eles simplesmente vão fazendo, as coisas não vão acontecendo e vai se vivendo uma vida inteira assim. Então, você pode ver que os sabotadores idosos, já que não fizeram nada a vida toda, não construíram nada, eu falo assim, nada no sentido, né? Tiveram família, tiveram, né, algumas coisas, mas poderia ter feito mais. E se você for conversar com um que pode estar num leito de morte, por exemplo, e perguntar, você poderia ter feito mais? Ele, com certeza ele vai falar, cara, eu me sabotei demais. Então, antes que você passe por esse processo, que você se torne um sabotador nato, doentio, a gente está aqui para tentar te avisar que dá para você frear esse processo. O medo de fracassar. Esse é um dos maiores medos, aí medo de uma forma geral, mas a pessoa que tem a autossabotagem, ela tem um medo muito grande de fracassar. E por medo de fracassar, ela prefere não fazer, e não fazendo, ela fracassa. Agostinho, como é que pode? São pessoas. Ela já está num estado doentio. Ela tem medo do fracasso, mas está sabotando para fracassar. Mas é um tipo da situação, sabe? Da pessoa que parece que quando fracassa, fala assim, eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que eu não ia conseguir. Tipo, para comprovar a sua negatividade. Então, cuidado. Se você é esse tipo de pessoa que vê negativo em tudo, que adia as coisas, que assume muita demanda, né? Que não sabe dizer não, que é perfeccionista, que não se acha bom o suficiente e que tem medo do fracasso, você sim está provavelmente boicotando os seus resultados, tá? Uma autossabotagem muito grande. O que é o sabotador? O sabotador é aquele cara que vai... Lembra do Dick Vigarista? Quem é antigo aí dos anos 80, lembra do Dick Vigarista? Ele ia colocar uma bomba, né, no trilho do trem para explodir e atrasar o trem. Esse cara que fez isso é o sabotador. Agora, o cara está colocando, no caso aqui do autossabotador, da autossabotagem, ele está colocando uma bomba no caminho dele. Eu estou estragando minha própria vida, meu próprio caminho. Então, esse é o cuidado da autossabotagem. Tá? Vou te falar. Primeira coisa, tratamento. Psicoterapia. Você tem que procurar um psicanalista para cuidar de você, um psicólogo para cuidar de você. Por quê? Porque nós vamos invadir, de alguma forma, a tua história, a tua vida, para saber quando que isso começou. Então, imagina que o teu passado está aqui, então nós vamos lá no teu passado, junto com você, na tua mente, obviamente, entender o que aconteceu com você, como é que você construiu esse caminho de autossabotagem. Aí nós temos um processo que é o mais complicado de todos, e que aí, no caso que a Cláudia citou, são pessoas que já têm consciência de que são autossabotadores, né? O mais complicado é aceitar que você é um sabotador, tá? Porque a pessoa até tem consciência, mas ela não aceita. Não adianta eu ter consciência de que eu realizo autossabotagem. Eu tenho que aceitar que eu sou um sabotador e que realmente eu estou contribuindo negativamente para os meus resultados, para a minha vida. E a gente sabe, tudo aquilo que pinga em mim, respinga nas pessoas que estão à minha volta. Se é um ácido que está me corroendo, esse ácido vai respingar nas pessoas à minha volta. Então, o primeiro passo desse processo de psicoterapia é aceitar que você é um sabotador, tá? O segundo passo, aí sim, já entra com ações. É importante que você haja. Primeira coisa que você tem que fazer, né, nesse segundo é agir. Você precisa ter objetivos e ter a certeza da importância de conquistá-los. Não é objetivo por ter objetivo. Aquilo tem que ser importante para mim. Por exemplo, eu preciso de um emprego. Então, meu objetivo é conseguir esse emprego. E eu tenho que aceitar, né, assumir a importância de conseguir esse emprego, antes de eu começar a me boicotar.
Aí você fala para a pessoa como é que está o seu LinkedIn, como é que está os seus relacionamentos, seus amigos estão sabendo que você está desempregado, que você tem... As pessoas sabem o que você faz. Eu faço isso, tá? O cliente vem na terapia, eu estou precisando mudar de emprego ou eu estou precisando arrumar um emprego, tá? O que você faz? Eu faço isso, eu sou, sei lá, enfermeiro, eu sou, sei lá, uma profissão que a pessoa tenha. Seus amigos, as pessoas que você conhece do Instagram, do Facebook, elas sabem que você trabalha com isso? Nem todos, tá? E eles sabem que você está procurando emprego? Porque às vezes está ali naquele meio de pessoas já é o suficiente para você se achar. E a pessoa prefere não falar, tem só procurar e de repente ali um amigo é muito mais fácil da indicação, te coloca seu currículo na mão da pessoa certa. Isso não quer dizer que ele vai te dar um emprego, mas é mais fácil entrar dessa forma do que você procurar sem conhecer ninguém, é mais difícil. Dá para conseguir? Dá. Não estou dizendo que é impossível. Mas quando você tem uma indicação, é melhor. As empresas, elas preferem pessoas indicadas porque elas sabem que são pessoas do bem, porque é indicado por um profissional de lá de dentro e assim por diante. Então, as pessoas precisam saber que você está precisando de emprego. Então, tem que ter a certeza da importância deste objetivo. Então, criar objetivos dentro da terapia, você vai criar alguns objetivos e vai buscar esses objetivos, tá bom? Gratidão pela presença de todos. Fiquem bem. Obrigado, muito obrigado. Sexta-feira estamos juntos aí, gente. Valeu, fiquem bem.